Antes de a gente entender um pouquinho mais sobre a legislação, a gente tem que entender quais são os conceitos que são abordados nessa legislação. Dados pessoais. Todo mundo sabe, dados pessoais é aquele conjunto de informações que identifica o indivíduo, né? E o indivíduo identificado, você consegue trabalhar essa informação. Então, de quem que são os dados pessoais? De uma pessoa, o titular. Então, você tem os seus dados pessoais, você tem os seus dados pessoais. Os dados pessoais sensíveis, tudo que versa sobre religião, origem étnica, racial, política, filiação de organizações também partidárias ou religiosas ou filosóficas, saúde, vida sexual, tudo isso é uma informação sensível. Então aqui cabe atenção, tá? Essas informações a gente tem que tomar muito cuidado, porque elas podem gerar indenizações de título de dano moral, por exemplo, né? Então qual a dica que eu dou? Primeira dica aí com o checklist que vocês podem ver ali, depois a gente pode disponibilizar também esse material pessoal. É sempre o consentimento específico e destacado em relação a essas situações. Se por acaso a gente tiver que trabalhar com informações sensíveis, que são essas em relação a uma pessoa, a pessoa tem que ter o consentimento disso, ela tem que dar esse consentimento tem que estar traduzido dentro de uma cláusula, essa cláusula específica vai ter que ter um traço embaixo para a pessoa assinar. Isso se chama cláusula de anuência específica, tá? E aí a pessoa vai assinar aquele ponto, ou seja, a gente cumpriu com a determinação legal, tá bom? Dados anonimizados. Quais são os dados anonimizados? Eu tenho uma relação, é um exemplo bem claro, né? Eu tenho uma relação com 10 nomes. 10 pessoas contraíram Covid. Eu sei, estou passando essas informações para vocês, 10 pessoas não identifica ninguém. 10 pessoas contraíram Covid, não identifica ninguém. Mas eu que, para traçar a fidedignidade em relação a essa informação estatística que eu estou dando, eu tenho essa relação das 10 pessoas que contraíram. Mas eu anonimizei os dados, não vou divulgar quem são, mas vou divulgar a informação. Então, esses são os dados anonimizados. A gente faz um tratamento nelas, oferece essa oferta, como a gente faz também estatísticas aqui da própria empresa, né? Oferece as informações, mas eles estão anonimizados, ou seja, não tem o risco, não corre o risco de identificar, né? Se quiser, posso identificar, mas eu tenho os critérios para isso. Então, fazendo dessa forma correta, também estamos dentro da legislação, tá? Outro conceito importante é a questão de banco de dados. Banco de dados é aquele conjunto estruturado de informações que identifica uma certa pessoa. Então, o proteção do crédito, um exemplo, né? O Serasa lá, ele detém as informações em relação às situações financeiras dos seus clientes, claro, em serviço para a própria sociedade em relação à proteção de crédito, né? Para evitar mais mal pagadores ou uma questão nesse sentido, né? Outros cadastros que a gente tem, faz em site, faz em loja, hoje em dia é tudo que é lugar, né? Para tudo que a gente precisa, até para baixar às vezes um game, um jogo, alguma coisa, tem que lá fazer um cadastro. Então todas essas informações que acumulam ali são consideradas bancos de dados, tá? Inclusive informações em redes sociais. Também não deixa de ser um banco de dados e muitas vezes apresenta tudo, né? Você quer descobrir uma pessoa, vai lá, a tal da famosa stalkeada, né? Vai lá dar uma olhada, ó, eu quero sair com aquela pessoa, vou dar uma olhadinha lá, ver como que ela é, com quem que ela sai, se tem amigo, se não tem, se é casado, se não é casado, né? Então, assim, ou seja, olha a quantidade de informações que a gente traz, né? Muitas vezes as pessoas se perguntam o que está deixando dentro de um contrato, mas lá no seu Instagram tem a vida toda da pessoa, sabe onde está indo, todo final de semana praticamente, repete as datas ali, toda sexta-feira em tal balada. Então, ou seja, não adianta muito, né? Tem que tomar esse cuidado, tá? Dentro ainda dos conceitos básicos, tem ali o titular do dado. Quem é? É a própria pessoa, dona dos seus dados. Controlador, um exemplo básico, o dono da empresa. Ele vai receber, fazer o tratamento dessas informações para a atividade econômica dele. O operador são os colaboradores que muitas vezes, a mando do controlador, oferece então esses dados para que sejam operados. E aí sim segue então a cadeia ali da empresa de trabalho, tá bom? Outro conceito também dentro da nossa legislação é a figura do encarregado. O que o encarregado faz? O encarregado ele é o responsável dentro da empresa, dadas as circunstâncias da nova legislação, é aquela pessoa que vai fazer as respostas de reclamações dos clientes acerca dos seus dados. Então quem ele vai ser? Praticamente um fiscal dentro da empresa, ele também detém o conhecimento do fluxo dos dados para poder oferecer para o cliente quando se indagar como que são os dados tratados dentro da empresa, é ele que vai responder.